Bom, enfim, como é que ajuda pessoas a ter mais esperança? Não, é porque é uma pergunta, você estava pensando assim, pô, essa pergunta é uma pergunta meio abstrata e meio difícil de responder, né? Como é que você pode ajudar as pessoas a terem mais esperanças? O que se trabalha numa pessoa para que... Porque, por exemplo, vamos lá voltar. Quais são... Vamos tentar dividir o elefante aqui. Quais são as áreas da vida das pessoas onde que as pessoas ficam com pouca esperança? Eu vou lá, você vai me dizer, mas eu diria assim, sei lá, relacionamentos que estão bem complicados. É uma área que talvez tenha... Tipo, eu me reconectar com a minha esposa ou com o meu marido, né? Se estão com relação... Essa é uma área difícil, né? É uma área difícil, é uma das áreas com talvez mais significado na vida de todos nós, não é? São os relacionamentos amorosos e a relação com os filhos, que também são relações que, quando não são bem alimentadas, elas também vão perdendo a qualidade, e é comum deparar-me com pessoas que perderam a esperança de conseguirem, por exemplo, recuperar a relação com o filho. Nossa, isso deve ser pesado demais, né? Porque eu tenho um pouco de medo disso, Luísa. Eu quero que você fale mais sobre isso, mas... Porque, assim, minhas filhas hoje têm 9 e 11 anos. Eu acredito que sou um pai relativamente presente, amoroso, eu me considero amoroso assim com elas, aperto elas, beijo, etc. Mas eu acho que, obviamente, a relação é mais do que isso, né? Às vezes sinto falta de ter uma conversa talvez um pouco mais profunda. Às vezes eu brinco muito e tal, mas queria, não sei, talvez ter conversas um pouco mais profundas com ela, sobretudo a de 11 anos, que já começa a entrar numa fase assim. Mas recentemente eu fiz, e você até presenciou isso, na verdade, que eu saio com uma filha, a minha esposa, né, a Paty sai com a outra filha, cada um vai para um hotel, para algum lugar. E foi muito bom eu estar com a Ana aquele final de semana de sexta, domingo, só eu e ela, né, no hotel junto, né, a gente estava no mesmo quarto do hotel, ou seja, vivendo aquela experiência. Eu acho que a gente se vê... Eu acho que essa sociedade de hoje, a gente não nos permite ter muito tempo a sós com os nossos filhos, né? Esse tempo assim de lazer, não é? Que normalmente é chamado o tal tempo de qualidade, e que sobre o qual eu também tenho aqui uma opinião. É um tempo importante, é um tempo de lazer e é um tempo importante, porque é um tempo em que as duas pessoas podem se conhecer sem estarem pressionadas pelas obrigações e deveres do dia a dia, e o stress e os tempos e a agenda e tudo mais, não é? Então as pessoas estão ali um pouco mais disponíveis uma para a outra. No entanto, eu acho que esse tempo é um tempo importante, mas não deve ser o único, e não é com base nele que se constroem, no meu entender, as melhores relações, porque eu acredito inclusive que as melhores relações constroem-se no dia a dia, no lidar com as adversidades, não é? É no estarmos com os filhos quando eles estão super nervosos porque vão ter um exame ou porque vão ter uma prova, e é nesses momentos em que vivemos ali os stresses que eles têm, a instabilidade que eles sentem, as inseguranças, em que, por exemplo, na relação com os filhos, nós poderemos colocar, se calhar, aquilo que é a cola da relação, que é o estar presente nos momentos críticos. Não é? Depois, obviamente, que estes momentos de lazer são importantes também, mas que eles sirvam como uma forma, sei lá, de vamos festejar o facto de termos uma relação boa, o facto de podermos estar presente todos os dias nos momentos difíceis, naqueles momentos chatos, naqueles inclusive que dão aso a grandes discussões, e esses momentos podem servir então para um festejar da relação, não é? Porque se esses momentos forem vividos unicamente sozinhos, não é? Sem a outra parte, a relação verdadeiramente de cola, de confiança, de suporte, ela não é construída, porque não criamos a memória de que o meu pai estava lá no momento em que eu tive mais dificuldade, em que eu precisava de um braço ali para me segurar, não é? O meu pai estava lá nos momentos em que, sei lá, entrei na adolescência e a minha autoestima estava assim um bocadinho fragilizada, mas ele estava lá, ele fez-se presente, ele construiu comigo aspectos importantes. Então acho que tentarmos aqui, no fundo, construir todos esses pedaços.